já me perguntaram. Aliás, não sei se você viu a revista Leituras da História. Eu vi no teu blog, agora eu estou vendo o seu blog. Eu vou botar, na verdade já tem um link lá no meu blog, eu acho que pro teu, eu vou ver se está atualizado. Eu, inclusive, botei a entrevista que está saindo publicada esse mês no meu blog. Então tá lá o texto da entrevista, inclusive com algumas coisas que eles cortaram, eu mantive lá. E o fato é o seguinte, eu tenho uma coisa que me perguntaram, quanto tempo você levou para fazer essa revisão? Então, a vida inteira. Sim, eu imagino. E é o trabalho que continua, né? Eu acho que sempre vai encontrar alguma coisa. Exatamente. Eu tenho vários e ainda, enfim, eu tive agora há pouco na Inglaterra com o Greg Braddock, o Jonathan Hodge, que são dois dos meus heróis, né? O James Moore, né? Que é autor daquela biografia, né? Do Adrian Desmond, né? É um dos meus heróis intelectuais e tal. E, enfim, trocamos ideias e de fato tem um monte de coisa ainda que eles também não sabem, né? Tem muita biografia primária, né? Muito documento, né? Tem muito documento, muita coisa disponível. E muitas perguntas sem resposta, então isso é uma coisa interessante, né? A gente tem alguma concordância, tem muita concordância sobre questões que não são consensuais, né? Então, por exemplo, que o Darwin era um anti-escravagista racista. Em algumas passagens, né? Tem essa coisa. Tem gente que fica, né? Mas, enfim, era claro, não se pode falar anacronicamente do que a gente entende hoje por racismo e tal, mas de qualquer maneira eles têm umas visões assim muito críticas, né? O próprio Adrian Desmond diz que é impossível você admirar genuinamente o Darwin se você não tiver odiado ele antes. Interessante. Interessante, quer dizer, só quando você supera, você deve ter uma aversão inicial e depois é que você entende em profundidade a importância, né? Interessante. A importância dele. Né? E eu acho que a minha trajetória foi um pouco essa, né? De ser muito crítico de quando eu era jovem, né? Tô desde a adolescência lendo Darwin, né? E aí quando eu fiz o meu projeto de doutorado, inclusive inspirado pela minha orientadora, que tem a mesa aqui do lado, a Miriam Krasicik, que legal. E ela que me estimulou a fazer a tese de doutorado com Darwin. Eu queria fazer para educação de adultos, para fazer, enfim, uma coisa que eu tinha uma certa militância e tal. E aí ela me incentivou a ir por esse lado mais acadêmico e tal, e isso foi decisivo para a minha carreira universitária. Né? Você acabou se transformando num especialista, né, em Darwin. Exatamente, eu acabei, enfim, fiz o projeto de pesquisa, um projeto do doutorado para fazer pesquisa em fontes primárias, e ir até a Inglaterra, e ficar em Cambridge, e enfim, escarafunchando os diários, os diários da EMA, que a gente me critica até hoje por isso. Por quê? Fala que eu fiquei vendo as menstruações da EMA, em vez de falar de coisa, né? Porque eu estava procurando... Essa relação deles, né? E principalmente, enfim, teve a ver com uma história... Depois eu acabei apresentando uma visão de por que Darwin não desenvolveu a parte do homem, né, do ser humano, a evolução humana na origem das espécies, que mais tarde, que na época era absolutamente, era eu e mais ninguém falando isso aí, né? E hoje, assim, por conta de uma série de evidências que surgiram e tal, inclusive que eu tinha levantado a hipótese de que o último filho dele, o Charles Warren, tivesse síndrome de Down, que não tinha esse nome à época. Né? Levantei essa hipótese a partir de cálculos que eu fiz junto com o auxílio do pessoal da genética humana aqui, em função da idade paterna e materna. Né? E a probabilidade era muito alta, e as descrições que a EMA fez do filho e importantíssimo. Enfim, por isso que mexer com esses papéis é uma coisa que às vezes, né, responde perguntas.
foi importante. Mas você acha que essa relação com ele não ter tocado na questão humana, na origem das espécies, tem a ver com a EMA, a questão religiosa também? Então, a minha hipótese foi a de que ele estava pronto para fazer isso, inclusive porque é uma das notas que eu inseri nessa tradução. Você veja como tem a ver as duas coisas. Com certeza. Né? Que eu fiz há 30 anos atrás, hoje virou uma notinha. Você vai ver lá, são 2, 3 linhas. Mas no capítulo 4 do Origem das Espécies, que na verdade é o capítulo 6 do Big Species Book, né? A última entrada, aquele roteiro inicial que faz como que um índice do capítulo, no original, no manuscrito, está escrito Theory Applied to the Races of Man, a lápis. E o Robert Stauffer, que fez a edição desse material e imprimiu o tal do Big Species Book, decidiu deliberadamente não colocar essa linha, porque estava lápis. Né? Olha só, você perde, né? Pois é, e aí você fala, o livro é uma fonte primária. O livro, evidentemente, é uma fonte primária. Tem uma interpretação, claro. Você tem uma passagem ali da criação. Por isso que o meu projeto de doutorado tinha a ver com isso, de pegar os papéis mesmo, os rascunhos, as anotações de livros, pegar a biblioteca dele, ver os rabiscos, as linhas sublinhadas, né? Enfim, tudo isso era importante, né? E, enfim, venho fazendo isso há muito tempo. Claro, eu trabalho na faculdade de educação, estava sempre preocupado em como trabalhar o ensino da evolução, mas pensando em quais tinham sido os percalços, os caminhos de quem tinha concebido a teoria, né? E, enfim, você imagina, depois de 30 anos fazendo isso, então alguém me perguntou, você tem alguma notinha aqui para colocar no livro das espécies? Eu só tinha 570 notinhas. É isso que eu queria saber, como é que foi esse contato com a editora? Você que deu a sugestão de fazer a tradução, a editora que te procurou? Então, na verdade a editora me procurou. Isso, a Edipro, como é que é a história, a diferença entre a Martin Claret e a Edipro? Não, foram mais ou menos, eu não sei exatamente como, mas talvez o Google me explique, né? Mas eles me acharam. Te acharam? Tem várias publicações sobre isso e tal. Então eles te convidaram para fazer. Exatamente. Inclusive, alguns artigos falam especificamente do Origem das Espécies. Inclusive no Journal of the History of Biology, que é uma revista importante, né? E que tem justamente o meu artigo sobre essa questão da discussão da evolução humana na origem das espécies. Né? Pois bem, a Martin Claret me procurou, mas foi tudo muito rápido. Né? Então, te convidou para fazer o prefácio. Isso. Eu falei, então, o prefácio, tudo bem, eu faço o prefácio. Mas eu acho que precisa fazer a revisão técnica. Então, você não, a gente tem mais uns 15 dias, você não quer fazer a revisão técnica? Eu falei, é o cúmulo, né? É o cúmulo. Não, eles disseram, não, porque a gente já fez a revisão técnica. Então tem uma moça, parece que ela trabalha com odontologia, acho, ela já tinha feito a revisão técnica. Eu falei, se alguém já fez a revisão técnica, tudo bem. Então, então ótimo. Enfim, eu acho que precisava fazer uma nova revisão técnica, mas de qualquer maneira foi feito, então ótimo. E aí eu fiz o prefácio. Né? Esse prefácio eu usei basicamente um pedaço da minha tese de doutorado, mesmo que eu tinha que fazer em tão pouco tempo, que aí eu falei assim, olha, estou com uma coisa que eu nunca publiquei, então aproveitar esse texto, né? Não é autoplágio isso, né? Não, claro que não. Tá na tese, nunca saiu da tese, nunca publiquei. Claro que não. Então, quanto mais gente tiver acesso, melhor, né? E aí dei uma adaptada e tal, e pimba, coloquei ali, e sempre que você reescreve, você acaba mexendo em alguma coisa, claro. Com certeza. E aí, enfim, e aí resolvi contar a história que eu discuto na minha tese de doutorado, dessa questão da grande vendagem do livro e não sei o quê, né? Então eu tinha ido aos registros de venda originais do Murray, né? Que aliás é outro mundo, né? Mundo, porque é uma dinastia o Murray, são várias gerações. É o John Murray I, o John Murray II, o John Murray III, o John Murray IV. Todos editores?
Um é filho do outro, é como se fosse... Então você acha que o John Murray é um cara só, não é, são vários. São mais de 100 anos de editores com o mesmo nome e provavelmente, sei lá, a mesma... Né? Mas editores muito, assim, muito espertos, muito bons naquilo que eles faziam. Né? E o fato é que eu fui atrás dos registros deles e aí que eu vejo... Eles lançaram na mesma fornada o primeiro livro de autoajuda. Pois é, aquilo foi fantástico. E com esse nome, né? Exatamente, é Self-Help. Self-Help. Quer dizer, que coisa incrível. Né? Então o Darwin começou competindo com autoajuda. É uma coisa... Eu fui atrás desse livro. E aí vi que realmente é um livro, até hoje está sendo editado pela Oxford. Olha só. University Press, não é pouca coisa, né? E ao mesmo tempo, mas mesmo o Self-Help não tinha vendido nem a metade da primeira edição da narrativa do Capitão McClintock. Esse aqui foi o must. E aí eu fui atrás desse livro. E a história é realmente interessantíssima. Não, a história é dramática, uma história comovente, uma história que assim, galvanizou a comunidade na época. Então, imagina que alguém estava querendo ouvir da origem das espécies. Né? Foi de brinde. Foi de brinde, né? Então, compra, se você não comprar esse aqui, né? Você não leva o outro. Né? Então, você viu em jornal da época, alguma coisa assim? Vi, jornais, Ateneu. Assim. Então, essa outra coisa foi uma coisa que o Murray deu para ver que foi um... Super vendedor, né? Super vendedor, articulava resenhas aqui e ali, destinou muitos exemplares para resenhas, e ao mesmo tempo o Darwin, ele mesmo adquiriu uma cota, que eu não sei exatamente quantos livros foram, mas ele comprou um monte. E distribuiu, assim... Esse dos 1250? Exatamente. Uma boa parte desses livros aí foi comprado por conta do próprio Darwin. Isso aí não aparece, né? Aparece à venda. E eu não sei se tem documentos que mostram essa compra, né? Mas o fato é que até hoje você vai encontrar em leilão... Vale uma nota. Então, mas exemplares de brinde do autor. Tá. Que eu acho que deveriam custar até mais do que custam, porque ele pagou. Não são só, foi ele que comprou, né? Ele que comprou e ele que está articulando. E você vê que ele manda para pessoas que... Chave, né? Chave, exatamente. Também sabia vender o peixe, Darwin. Exatamente. Ele articulou bem a comunidade britânica, alemã, que ele também mandou para a Alemanha, que era, na verdade, o grande lugar da ciência e tal, né? E Estados Unidos. Primeira tradução, né? O Brown que faz. Exatamente, né? 3 meses depois, né? Exatamente, foi super rápido. Eu levantei essa história através das cartas. As cartas do Darwin, a história das traduções e a primeira tradução justamente alemã. Tem uma história interessante. Exatamente, e ele usa, faz a tradução do transmutation, que aparece a palavra transmutation, eu fui atrás da palavra transmutation, como ela foi traduzida. Para ver se o Mendel usava essa palavra, esse termo. Tá? E é muito interessante, o Mendel usa outro termo. Tá? Então isso é porque tem essa discussão se Mendel era evolucionista ou não. Sim. Mas isso é uma coisa ainda que ninguém explorou, sabe? Eu estou trabalhando com um germanista. Eu comecei a estudar alemão. É verdade. Então, mas você vê, essa é uma das questões que a gente tem que explorar e tal, né? Com certeza. Porque o Mendel teve acesso à tradução alemã, então conheceu essa... ele teve acesso a... Ele leu a tradução alemã, tem essa notícia? Ele tem até o exemplar dele, está tudo rabiscado. O contrário é que não aconteceu, né? Do Darwin ter tido acesso ao Mendel antes. Há controvérsia sobre isso? Eu já escrevi bastante sobre isso. Eu vou procurar. Sobre isso eu não tinha lido, não. Tem a história que se conta é uma história completamente... Então pode até ser que o Mendel tenha, que o Darwin tenha lido o Mendel. O Darwin certamente teve notícia do trabalho do Mendel, certamente. Né? E digo mais, o Darwin fez experimentos e obteve os mesmos resultados que Mendel.
que estão publicados, escritos no Variations. Ah, no Variations. Está lá, tá, o Antirrino, com a boca de leão. Ele obteve o 3:1. Legal. E ele explica o 3:1. Então, Numa lógica completamente diferente, né? Também é um texto que a gente não tem, né? Em português não tem. É um problema. Exatamente. Na verdade, está sendo traduzido agora lá em Portugal. Em Portugal? Tem Eixo, a editora Planeta Vivo fez a tradução da Origem das Espécies e tem o projeto de traduzir toda a obra do Darwin. É mesmo, né? É, eu tinha proposto aqui para a indústria fazer uma darwiniana, eu Pois era é, do conselho editorial e tal, né? Não se interessaram. Não, até interessaram, mas são uma editora universitária, então tinha que publicar coisas que não sei quem tinha pedido. Tá complicado essa coisa das editoras, né? Elas estão sofrendo um bocado, as editoras universitárias com dinheiro. E o que acontece? Pouca gente leu Darwin, né? Isso é uma coisa que eu também descobri Exatamente, com essa leitura que a gente começou a fazer. Pouca gente leu Darwin. Então acaba que pouquíssima gente, nem na biologia. Formação em biologia, raramente. Os meus alunos da biologia, eu dou aula para biologia. Agora, eu sempre relativizei essa fala, porque eu, ficando 30 anos estudando Darwin, eu tenho dificuldade em ler Darwin. Sim, claro, tem uma distância, né? Porque além de tudo ele fala de coisas que são da época, são da cultura, são... Até os termos técnicos, né? Os técnicos, os bichos, os bichos. Que bicho é esse? O Great Oak. Cadê o Great Oak? A gente não sabe nem o que é isso lá e muito menos se tem alguma coisa similar aqui, né? Grus, como é que você o English Grus, o Scottish Grus? A gente não tem um termo para isso, né? Eu inventei lá, botei fazão, e aí explica. Fazão, família e tal. Eu tenho um aluno que está fazendo um levantamento justamente dos termos técnicos na origem das espécies e como é que essa adaptação tem sido feita, né? Fazer uma análise crítica disso. Aliás, depois eu quero te falar sobre ele também. É mesmo, né? Excelente. Inclusive, eu te mandei, né, a nota técnica da tradução, então isso está crescendo, assim que eu tenho tempo eu vou refinando e tal. E como é que foi então? Então, na EdPro, então, eles te procuraram para fazer o prefácio também? Isso aí, como tinha saído a da Martin Claret e a EdPro resolveu fazer uma coisa parecida, eles me consultaram inicialmente perguntando se... porque eu venho falando que a primeira edição, eu venho fazendo propaganda da primeira edição. Né? E aí eles ouviram isso em algum lugar e aí me procuraram. Falaram, Nélio, a gente ouviu, acho que uma palestra, uma coisa, onde você falou da primeira edição, Mas vale a pena mesmo traduzir de novo a edição? E eu falei, olha, eu acho fundamental traduzir a primeira edição. Né? Eu, sinceramente, é que tem gente que discorda, porque diz que na sexta edição, aí eles citam um monte de vezes o Fritz Miller, então aí tem mais a ver com o Brasil, tem mais a ver com não sei o quê. Mas, assim, ao mesmo tempo, Darwin acrescenta, corrige algumas coisas, tudo bem, mas acrescenta umas bobagens também, certo? E além disso, ele responde a críticas que hoje em dia não fazem mais sentido. Então, não faz sentido. Acaba tendo um excesso desnecessário. Um excesso, exatamente. Quer dizer, por que discutir se a Terra tem mesmo 5.000 anos ou não? Entende? Quer dizer, se o esfriamento do planeta demorou. Quer dizer, hoje a gente sabe que, enfim, a gente não tem mais certas dúvidas, né? Que na época era razoável que existissem, né? Mas hoje não tem mais uma série de críticas que ele responde. Hoje, para nós, não faz sentido. Então, a sexta edição tem muito mais a ver com isso. Né? E, ao mesmo tempo, inclusive nessa entrevista da leitura da história, eu apresento essa questão. O John Murray, quarto, quinto, sei lá, difundiu a Origem das Espécies, saiu de copyright, a primeira edição, em 1909. Tem 50 anos, pela lei da época na Inglaterra, eram 50 anos de copyright. E a sexta edição ainda estava sob copyright. Quando saiu a primeira edição portuguesa, em 1911, 13, a edição, a primeira edição está livre de copyright.
Mas eles resolvem traduzir a que estava sob copyright. Mas traduziram do francês. Sabia do disso? francês? Tradução portuguesa de 1913 é do francês. Tem até um erro de tradução famoso, Mas que ele- é o pato que virou canário. Pato selvagem virou canário selvagem, porque o francês canar. Ah, E aí, canário. falso amigo, né? Virou canário em português. Olha só. Então, E foi a tradução traduzido francesa da sexta edição. daquela maluca, não? Não é. Quer dizer, aí eu não tenho certeza, porque tem a maluca que ele fala lá nas cartas, né? Nossa. E depois teve uma outra tradução francesa. Depois logo né? porque a França foi... Aí logo- qual é o original, aí eu não consegui levantar, não. É, Mas é da sexta edição. tá. Com certeza da sexta edição e... Então não é da maluca foi da primeira. Da primeira, foi da primeira, foi logo no iniciozinho, exatamente, que eu vi nas cartas também. Então, tem essa questão de a primeira tradução Então, portuguesa. mas mesmo o fato de traduzir do francês, isso não isenta de copyright. Pois é, eu já não sei, né? Aí eu não sei. Aí... Enfim, talvez seja o mesmo problema, né? Mas enfim, o fato é que se tivesse traduzido diretamente da primeira edição, não teria copyright. Aham. Mas da onde que saiu então? Eu fui atrás também disso. Durante muito tempo fiquei procurando essa história de por que a sexta edição é tão mais importante. Muita gente acaba falando que ela, foi revisada pelo Darwin, isso tem que ser levado em consideração. Não, mas isso faria sentido, digamos, logo durante a vida do Darwin, ou logo após a morte dele, né? Agora, 100 anos depois, 150 anos depois, sabe, não é uma coisa... Esse argumento, assim... Você é defensor da primeira edição, né? Isso veja, mesmo. eu não acho que uma seja melhor que a outra, né? Mas ela é mais... Para o público que quer uma coisa mais sintética, né? E quer entender melhor o argumento central, a primeira é muito melhor do que a sexta seria mais interesse histórico, né? Exatamente, a sexta é para você... Enfim, até por conta das respostas que ele dá, né? Aos então, mas críticos. a sexta é principalmente uma resposta omnivares, né? Sim. O Gênesis Auspicious Exatamente. e tal. Enfim, mas quem leu Gênesis Auspicious entre nós? Certo? Quem é que está preocupado com as objeções? Mal lê a origem? Exatamente, vai ler o livro do Mivat. Né? Tá. Não vai. Então a editora te perguntou qual seria melhor traduzir, você que sugeriu traduzir a primeira. Eu sugeri essa, né? Então, enfim, aí passou um tempão, a gente fez contatos e tal. E aí, eu comecei a fazer, a sintetizar, a arrumar minhas notas, arrumar minhas coisas, né? Que era uma coisa, assim, do ponto de vista sentimental, né? Uma coisa importante pegar coisas organizar tudo, né? Exatamente, organizar coisas que eu achei que eu esquematicamente. nunca mais ia mexer e tal, né? E me entusiasmei e aí passaram alguns anos aí, uns 2 anos. E Até aí, eles voltarem até o que contato. voltaram e aí falaram assim, olha, Tá pronta a o tradução. tradutor estava tendo filho e tal, não sei o quê, a gente pediu para ele fazer outras coisas. Então acabou levando uns 2 anos esse processo, o processo tradutório. No comecinho, talvez até mais, Tá. talvez até mais, mas aí foi só nos últimos, sei lá, 7, 8 meses é que aí foi para valer mesmo, foi ping-pong. E você tirou dúvidas do tradutor ao longo do processo? Fez consultoria ou não? Ele se virou sozinho Não, e depois você fez a revisão técnica? Ele fez a tradução e eu Mas ele não meti tirou a dúvidas mão. durante o processo? E eu Não? metia a mão na tradução dele e mandava intermediado pelo editor, Tá. certo? Então eu deixava as marcas de correção, né? Tá. E aí ele Foi a revisão no texto também, não só técnica, né? Você acabou revisando o Exatamente, texto também. eu revisei o texto. Tá. Inclusive eu mudei coisas. Inclusive no finalzinho, não sei se chegou a ver a discussão que eu fiz sobre o finalzinho. Eu resolvi fechar o livro com a palavra evolução. Sim. Isso é uma discussão Que é uma interessante decisão, também. uma decisão. E fez a nota, né? Eu fiz uma nota Isso é explicando, importantíssimo. explicando e tal, né? Mas enfim. E parece que essa outra da Ubu não fez. Não fez. Assim, mudou e tal, mas termina como tudo acontece por esses simples mecanismos. Lá, termina assim, sem aquela intervenção, chance, né? Então, você fez uma assim, intervenção que é esse importante. parágrafo final, deu para ver que o Darwin passou um tempão, né, escrevendo e reescrevendo. Né? Legal. Então, ele, inclusive tem um ritmo, é sonoro, tem uma coisa meio
assim, poética. É né? verdade, esse finalzinho é bem poético Ele mesmo. quis ser muito literário. E apesar de assim. ter incluído o criador no último parágrafo, desde o início tem essa cadência poética, Não, né? exatamente. Ele manteve isso, né? Enfim, então eu meti a mão também nisso, quer dizer, eu mexi e o Daniel tocou. Teoricamente fica com tradução dele, né? Sim, mas a preocupação então era justamente com o leitor, né? Exatamente. Com o leitor. É claro que você está fazendo essa intervenção no texto, deixando uma nota explicativa, pensando que esse leitor é um leitor que vai se interessar por isso. Quer dizer, tinha uma preocupação com o público-alvo aí também, né? Não, isso com certeza, porque assim, as notas do tradutor eu não mexi, só quando havia erro mesmo. Então, às vezes, pai e filho, você confunde um pouco. Sim, tem cientistas, tem 3 gerações, às vezes com o mesmo nome. E eles são citados pelo Darwin. Eles são citados e tal, então você tem que saber quem é um, quem é outro. Confunde, né? E isso também me fez estudar muitos franceses, suíços, né? Ele cita muito esse povo. Mas o fato é que eu não mexi nas notas do tradutor na questão, enfim, no arbítrio do tradutor. Então ele fez notas mais técnicas do que eu, no sentido de usar o nome de famílias, nome de... Da padronização, né? Então, mas eu evitei usar assim, a família dos fazões, eu preferi fazer enfim, facilitar, adaptar, né? Adaptar para o leitor do que enfim, me ater a um rigorismo técnico, zoológico, botânico. Até porque é difícil dar conta disso, né? Porque a quantidade de assuntos. Nossa, também, ele aborda, né? Não, então, eu tive que contar com a ajuda de várias pessoas. Aliás, você acabou de ver o Paulo Sano, ele está citado, inclusive, eu digo que se eu tivesse entendido, se tivesse entendido tudo que ele me explicou, ele seria também revisor técnico, né? Ele iria constar nos créditos também, porque ele é botânico, então a parte da botânica foi realmente entender algumas coisas só mesmo, e nem todo botânico, tinha que ser um botânico que nem a Paulo ligado Sano, também na história da botânica. Pois exatamente. Porque essa que é a questão também, né? Exatamente. A gente vai ver que a formação na biologia não contempla a história da biologia, né? A história natural. Então, as pessoas começam a trabalhar e não sabem, né, o histórico. Na verdade, não é só a biologia, é todas as ciências, né? Você acaba perdendo. É o que o Kuhn fala, né? A invisibilidade das revoluções científicas. Os textos, os livros-textos já vêm com a coisa pronta, como se faz hoje. Você não tem como era antigamente. E conta uma historinha retrospectiva, assim. Pois na verdade, Exatamente. E, assim, você conhecia as outras traduções em português? Os problemas com as traduções? Eu conhecia alguma coisa, e eu tinha, na verdade, comparado alguns pedaços, né? E tinha visto, eu tinha o livro da EDUSP, a tradução da década de 80, da primeira edição. Que é do Eugênio Amado, né? Eugênio Amado, Sim, exatamente. Que é da primeira edição. Exatamente, E é, de fato, a nossa primeira tradução. Exatamente. Direto do inglês. Exatamente. Porque os portugueses fizeram em 1913 do francês, depois só retomaram em 2009. É mesmo, no aniversário, né? Mesmo, exatamente. Eu peguei essa tradução, na internet. Aí tem a tradução portuguesa que está na internet, que é a da Planeta Vivo. Isso. Tem a tradução do... Ai, caramba, eu entrevistei ele até. Que saiu pela Guimarães, tá? E tem também uma outra tradução que saiu pela Europa América. Essa eu não consegui entrevistar, eu entrevistei só os outros dois. Todos saíram em 2009. E agora tem um médico fazendo a tradução da origem das espécies. Entrou em contato comigo, porque ano passado eu estive lá, e aí ele ficou sabendo que eu estive lá fazendo esse... Fiquei só 3 meses, né? Mas fazendo algumas entrevistas, levantamento bibliográfico também. E aí ele entrou em contato comigo para falar que ele está fazendo a tradução e tal, vai sair pela Relógio d'Água esse ano. Né? Então é interessante, né? Então a nossa... Isso em Portugal. Isso em Portugal. Agora aqui no Brasil a gente tem nos anos 70 uma tradução nesse sentido que eu estava te perguntando. Saiu pela editora Emos,
A Origem das Espécies, que é um plágio da tradução portuguesa. O tal do Eduardo Fonseca. Eduardo Fonseca, exatamente. E aí, o Ilustre Desconhecido. Ilustre Desconhecido. E nos anos 80 aí sai essa, né, da Itatiaia e do Eugênio Amado, tradutor renomado, né, e da primeira edição. Exatamente. Eles fazem toda uma justificativa do porquê traduzir a primeira edição, né? E aí, enfim, aí a gente começa a ter novas traduções. Tem a Martin Claret com uma tradução problemática, que não é tradução também, é um plágio, atribuído ao John Green, né? Isso no início dos anos 2000, se eu não me engano. E agora se redimiram com essa tradução. Exatamente, né? Parece que a consciência pesada agora na época de Google, de Gutenberg, projeto Gutenberg. Exatamente. Então, enfim, então tem toda uma história problemática. E tem uma ainda pior que eu não vou te contar agora, pra gente não ocupar o seu tempo, posso te contar depois. Que eu, enfim, que saiu pela editora Scala e saiu de novo este ano. Aliás, o que está acontecendo esse ano com tantas edições da Origem das Espécies? Eu também não sei. Tá parecendo o ano Mirabilis. Né? Porque em 2009 tinha uma justificativa, né? Mas agora eu queria entender. Estamos comemorando a carta, então, do Wallace para o Darwin, o impulso para finalmente publicar. Eu não sei, porque é um fenômeno, né? Saindo a da Edipro, agora a da Ubu, né? Do Pimenta, essa portuguesa. E, infelizmente, a editora Scala resolveu republicar a tradução problemática dela, que depois eu te conto a história. Né? Então, isso é bem problemático mesmo. Mas, enfim, então, você chegou a comparar, né, algumas... Não, então, eu tinha notícia disso, mas é claro que eu nunca consegui... antes, agora você pega, faz comparações... Você conta a palavra, quantas vezes uma palavra aparece no texto, você faz esse tipo de trabalho digital. E no original tem esse meu aluno Pedro, que eu até quero falar dele para você, ele descobriu aquela ferramenta que tem no site, no Darwin Online, no Variorum, né, que compara as edições. Mas aí só no original, né? A gente não tem como fazer isso para as traduções. Mas isso ajuda, né? Porque você tem como recuperar onde é que está uma coisa, onde é que está outra. Tem um que vai aumentando em cores diferentes. Isso, que é o Variorum. Exatamente. Você dá o zoom, você vê o texto. Isso é realmente uma super ferramenta, né, para pesquisar a bibliografia. Mas nas traduções, aí é uma confusão. É o que eu te falei, a gente leu cada um numa tradução diferente, em edições diferentes também, aí foi uma loucura. Isso é uma coisa assim, porque tem muita variação, né? Porque cada tradutor vai fazer as suas escolhas. E você tem que fazer escolhas mesmo, claro, né? Não tem alternativa. Exatamente. Dizer, essa questão, por isso que eu não quis fazer a tradução, porque a tradução é uma coisa que exige um preparo técnico, né? Que é muito específico. Com certeza. E eu disse, eu não sou tradutor. Exatamente. Eu sou leitor do Darwin, então eu posso contrastar o meu entendimento com o seu entendimento, né? Pelo tradutor. Mas a tradução, eu já peguei coisas, o Darwin gostava muito de usar os textos de Shakespeare, né? E aí quem traduz, se não conhecer Shakespeare, sai cada batatada. Pois é, tem que conhecer o que vem antes, é uma loucura. O contexto todo, né? E uma coisa que me chamou a atenção nessa edição da Edipro essa ideia, quer dizer, enfim, eles colocaram meio que um carimbo, né, falando edição sem censura, sem corte. Meio sensacionalista isso, não achou não? Pois é, eu fiz um disclaimer na nota técnica, da capa eu não tenho nada a ver. Eu não cheguei a ver, Tem um disclaimer ali. Porque eu achei tão sensacional, porque as pessoas vieram me perguntar, porque acabam também me associando um pouco a isso. Por conta eu tinha contado a história da tradução alemã, tá? E que o Brom censurou, ele tirou a luz era lançada sobre a história, a origem do homem, suas histórias e tal, ele censurou isso, né? Então... Ele fez um capítulo dele também, né, no final, então, né? E ele meteu a mão. Metendo malho também. Então, e morreu logo em seguida. Sim, né? Aí depois outro tradutor assumiu. Exatamente, Então, eu contei um pouco essa história, então eles acharam genial. Falei, poxa, então essa não tem censura, não tem não sei o quê. Não vou falar censura, né? Quando eu bati o olho, porque aí eu fui comprar essa edição na livraria, né? Daí o moço do caixa olhou assim, ué, sem censura, o Darwin? Como assim? Eu falei, isso é papo furado. Pra vender.
É muito mais um argumento. Porque acaba sendo, né, um chamariz. Assim, eu contei essa história da versão alemã e eles falaram, bom, então a gente achou aqui um jeito de... Que engraçado, né? Eu consegui, no máximo, colocar na contracapa o galo da Serra do Pará, né? Porque, para mim, minha grande contribuição para essa tradução foi ter identificado corretamente o Thrush of the Rock. Eu acho que você falou você fala isso no prefácio? Exatamente, no prefácio. Tá. No prefácio. Tá. Essa foi para mim a coisa mais... Porque tinha sido traduzido como... O Melro das Rochas. E não é nada disso, né? E aí você vai atrás de Melro das Rochas, não tem existe nada Melro das Rochas, nunca existiu. O que é parecido, o que é o Thrush, Rock Thrush, só existe no Velho Mundo. Não tem similar aqui. Não tem nada aqui. A ver com a Guiana. E não tem o ritual de acasalamento que ele descreve, né? Quer dizer, o nome não bate com a coisa e a coisa não é a mesma. Exatamente, a coisa não é a mesma. Então, assim, todo mundo... Isso passou batido em todas as traduções, todas as reimpressões. Nem a edição comentada do Costa, né, que é uma tradução uma versão muito interessante, que ele comenta página a página. Né? Sim, o Pedro recuperou também essa edição. Então, mas é da sexta, né? Ou é da primeira? É da primeira, mas nem ele percebeu isso. Tá. Então ele também não percebeu que não existe esse bicho. Né? Interessante, então, né? E ele errou, eu localizei no manuscrito de 1842, ele já começou errando lá. No esboço, né? O chamado esboço, né? Exatamente. Já começou errando lá e como ele copiava, ia copiando, ele até mexeu alguma coisa, mas enfim. E ele recebeu um exemplar empalhado do Cock of the Rock, do Forbes, que é um sujeito que, enfim, muito importante da época. Eu já vi esse nome também. Ele é citado ou não? Não, está em todo lugar. Mas, enfim, e na casa dele, ele tinha um exemplar empalhado que tinha recebido. Então, eu não... Assim, por que ele não... Será que ele confundiu o nome mesmo? São muitos nomes, né? Será que chamava ele de Melro das Rochas? Porque também tem puxar isso da meada pode ser difícil às vezes, porque o nome pode ir mudando ao longo do tempo, né? De repente, num certo contexto, até erroneamente, né? E aí depois isso é acertado e muda de nome. Mas eu fui atrás disso também, explorei várias hipóteses e não, assim... Fechou com a ideia de que errou mesmo. Ele aprendeu errado. É humano. Aprendeu o nome, que nem... Você tem uma ideia? Eu sou filho de imigrantes, né? E meus pais não conheciam amendoim quando eles vieram para cá. Né? Então, eles chamavam de pistache. Pois. E eu não conhecia pistache, porque pistache era tão caro que a gente nunca comprava. Então, amendoim, para mim, na minha casa, a gente sempre chamou de pistache. E eu só fui aprender o nome do amendoim quando eu fui morar na Itália. Olha. Eu fui comprar o amendoim. Mas aracide? Eu nunca fui ouvir aracide. Então eu sempre falei errado, meus irmãos sempre falaram errado, meus pais sempre falaram errado. Mas era certo ali naquele contexto. Gente, né? A gente sabia exatamente o que a gente estava querendo dizer. Exatamente. Que não conhecia o pistache oriental e comia o amendoim americano. Né? Isso é o mais importante, né? Fazer a comunicação fluir. Né? Então provavelmente, sei lá, eles chamavam de Thrush of the Rock. E não Cock of the Rock. Sim. E certamente tem outros casos como esse, né? Certamente. Certamente tem outras. Porque é muito abrangente essa obra. Não, né? exatamente. Uma obra que, nossa. Você vê a quantidade de coisas que ele usou, foram realmente. E ele era um sujeito. Enfim, um sujeito que tinha um domínio teórico, assim, ele lia tudo. Era rico, milionário. Tinha acesso, né? Vida chata. Não tinha que correr que nem eu daqui a pouquinho. Pois a gente tem que contar aqui o tempo. Bom, vamos, assim, qual a importância dessa obra? Só para a gente finalizar, se você quiser falar um pouco mais sobre o Darwin, a origem. Como é que você acha que circula esse texto aqui no Brasil? Os problemas com falta de leitura ou a recepção nos próprios livros didáticos? Você tem problema com isso, pois né? Pois é. Às vezes eu vou dar
dou uma palestra sobre o que está escrito na Origem das Espécies, as pessoas se surpreendem. Nossa! As pessoas se surpreendem. Se surpreendem quando eu falo que os tentilhões de Darwin não estão na Origem das Espécies. As pessoas acham que eu sou mentiroso. Mas olha, agora está olha aí, está online, tá, você pode. Não precisa ler o livro para procurar uma palavra agora, né? Um termo-chave. Não tá, não é. E além de tudo, quando eu falo que os tentilhões não tem endemismo insular, se confunde um pouco o cucuve, né? O mockingbird, né? Com os finches, né? E, enfim, o cucuve. E as pessoas se surpreendem, né? As pessoas se surpreendem com isso. Então, eu acho que, assim, eu acho que a leitura de Darwin, agora, como eu te disse, eu sempre entendi que era muito difícil de ler. Né? Então não é razoável você assim, todo biólogo é obrigado a ler Darwin, de cabo a rabo. Primeiro que o que ele escreveu foi muita coisa, tem muitos livros, né? Mas lê alguns trechos, pelo menos, né? Acho que isso é importante, então, né? Mas alguns trechos as pessoas leem, né? Agora, quais trechos, né? Então, e mesmo porque Darwin se contradiz muito, né? Então ele fala que não há animais superiores e inferiores, aí ele termina o livro falando os animais superiores e tal. Sim, isso é um problema que se encontra a leitura inteira. Poxa vida, amigão, você não dá para ter resolvido isso aqui? Eu costumo atribuir isso também ao espírito do tempo, a questão do positivismo muito forte no século XIX, era muito difícil se livrar disso, né? Então a terminologia que ele usa, né, apesar de ele estar se afastando da noção de progresso, ele deixa isso claro, ele fala isso textualmente, então, ele fala mas ao mesmo tempo ele usa. Ele fala de fósseis vivos, ele fala que os marsupiais são mamíferos que pararam a evolução. A ideia também, aquela história que você conta do urso-baleia, achei fantástico também, que você conta que você conta no prefácio. Né? Achei aquilo que... Porque também, quando eu li isso, passou batido, porque eu não sabia, né, quando eu li a primeira edição. Mas achei interessante você chamar a atenção, o urso que virou baleia. O urso, então, ele mas virou, é algo parecido com... uma resenha que, assim, ridicularizou o Darwin. Né? Por causa disso. E ao fim e ao cabo, nem é tão longe da... Não, e no final da história ele acertou. Exatamente. É isso mesmo, um bicho muito parecido com... Acerca do grupo dos hipopótamos, mas vamos lá, né? Enfim. Mas de qualquer maneira, um mamífero terrestre que voltou para o mar e se adaptou ao mar. Então, interessante. E na verdade, os evolucionistas da época diriam que foi um réptil marinho que teria evoluído, teria se aperfeiçoado. Então aquilo era considerado certo na época, o Darwin errou de acordo com o que era hegemônico, só que hoje não é assim. Então, isso é que eu acho, para concluir, né, eu acho que hoje ler Darwin, acho que é importante por conta disso, do pensar criativo. Tá? Os romanos diziam, Sêneca disse que os antigos não nos legaram pensamentos velhos, mas o pensar criativo. Né? Então não são as ideias velhas que importam nos pensadores antigos, mas a criatividade deles. Quer dizer, como é que eles puderam olhar para uma coisa que todo mundo concebia de uma determinada forma e concebia de uma forma completamente diferente. Né? É a questão metodológica. Exatamente. Quer dizer, isso que é interessante para o bem e para o mal, digamos, no sentido que eu falo também do caso das gramíneas. Esse caso das gramíneas eu fiquei indignado há 40 anos atrás, quando eu li que ele achava que as gramíneas britânicas tinham vindo aqui na América do Sul exterminar as gramíneas nativas e tal. Coisa colonialista. Então essa visão colonial. Então, depois é que eu entendi a questão teórica que estava por trás disso. Né? Então, ao entender a questão teórica, aí que eu... Porque se a explicação que haveria que ele combateu, na verdade, foi que as duas formas de gramínea se desenvolveram paralelamente, como uma evolução convergente, digamos, mas pelo aquilo que o Cuvier concebia, ou seja, arquétipos que foram se ajustando a condições ambientais muito parecidas, geraram a mesma espécie. Né? Então, Darwin lutou contra esse modelo. Né? Ele acabou se deixando levar pelo colonialismo. Acabou usando, né, uma retórica colonialista para
Vender o peixe dele para vender também. o peixe dele, né? Para, na verdade, combater uma ideia rival, né? Não, uma ideia que na época não era tão... Era aceitável para aquelas pessoas que estavam criticando ele, né? Exatamente. Por mais que ele mesmo questionasse. Então eu acho, enfim, que a tradução, esses clássicos, né, eles precisam ser lidos, enfim, de uma maneira diferente que a gente lê um romance, né? E, ao mesmo tempo, nessa entrevista da leitura da história, eu explico também por que, da onde vem, na verdade, essa minha compulsão com as notas de rodapé, né? Porque eu mantive e recuperei agora as cartas que eu troquei com um professor da Universidade Federal do Paraná, na década de 80. Eu tinha assistido uma palestra dele na SBPC de 1977, aonde ele estava debatendo a leitura dos clássicos. E aí ele me escreveu depois dizendo que ele era radicalmente contra a leitura de Darwin. Caramba! Por quê? Ele falou, porque ele falou muita coisa errada e as pessoas que vão ler não têm crítica, vão aceitar passivamente as opiniões dele. Ele usa até a expressão o figurão, só porque o figurão falou, vão aceitar criticamente e tal. E eu, ao mesmo tempo, quer dizer, nunca, assim, eu acho que é impossível você não deixar, não incentivar as pessoas a lerem esses clássicos, os originais. Mas, ao mesmo tempo, é preciso alertá-los, né, para as armadilhas. Para as coisas que mudaram. Exatamente. Né? Então, por isso, eu achei que, na verdade, ele já morreu, Newton Freire Maia, né? Grande católico e tal, né? Mas eu acho que eu satisfiz a exigência dele. Assim, né? Colocando esse aparato crítico, né? Exatamente. Aqui, 570 notas, cá entre nós, não é uma coisa. É um bocado, né? Eu até tinha anotado o número de notas, mas acho que geral que eu anotei. Então, junta com as notas de tradutor também. Você disse que tem notas de tradutor. Eu fiz uma. Não sei se foi nessa entrevista, acho que eu fiz uma estatística das notas. Mas a maior parte das notas são suas, né? Não, a maior parte não são minhas. A maior parte são minhas. Então, as 400 e tantas são minhas. Na da Martim Claret, as notas são só dos tradutores. Acho que do editor também, né? Tudo bem. Bom, acho que a gente tem que... deixa eu só te contar mais uma história. Então. Essa também que eu achei demais. Como tem a ver com geopolítica. Darwin tem a ver com geopolítica. Porque no Diário do Beagle, ele fala do tucu-tucu e fala do Eutemictes brasiliensis. Né? E aí, na hora no Origem das Espécies, ele copia todo aquele trecho e bota só o nome do gênero, e bota SP, não bota brasiliensis. E eu achei estranho isso aí, achei estranho. Como é que ele não foi? Aí eu vi que, enfim, esse bicho, esse detalhe tinha sido alvo de toda uma... Acharam que o descritor da espécie teria confundido o local, porque ele foi coletado, o exemplar tipo, né? Quando você descreve uma espécie, você tem um tipo, né? Aquele que serve de referência. E ele teria sido coletado em Las Minas, Brasil. Las Minas, Brasil, eles falaram, Minas Gerais. Aí foram pesquisar as populações de Minas Gerais e viram que não tem nada a ver, não sei o quê, né? Então falaram, não, é Las Minas, Uruguai. Quem descreveu o bicho errou o país, né? E na verdade foi um tal de Blainville, um francês, que descreveu essa espécie, mas em 1827, quando o atual Uruguai fazia parte do Brasil. Então era Las Minas, Brasil. Né? Certo. Agora, logo em seguida, quando o Darwin chegar lá, tinha acabado de separar e os interesses britânicos, a viagem do Beagle tinha a ver com isso, o Império Britânico tem predileção por portas de estuários, certo? Então, o que eles queriam, tanto que depois, junto inclusive com a França, eles fizeram uma guerra com a Argentina para tentar transformar o Rio Paraná, a Bacia do Prata, em água internacional. Até hoje é feriado, no dia 20 de novembro, na Argentina,
por conta da vitória Contra contra os ingleses e os franceses, né? Inclusive um dos ajudantes, um dos oficiais do Beagle é capitão de um dos navios que é derrotado nessa batalha de 20 de novembro e que está continuando a mandar material que depois vai ser usado na origem das espécies, né? Mas enfim, e o Darwin está lá na hora nessa de missão, definir o nome, e ele então suprime o nome Brasiliensis, né? Então veja como ele está assim, muito antenado na discussão geopolítica, como o trabalho dele pode ter. Não foi ato falho, não. Não foi ato falho, né? Então ele errou o nome do. Foi de propósito mesmo. Isso virou também uma notinha. Eu tentei fazer uma notinha. Eu vou ler todas essas notas, isso ainda não consegui. Eu tentei botar essa nota assim, porque também o pessoal do Rio Grande do Sul que fez esse trabalho, gastou um dinheiro, não sei por quê e tal. Eles só não atentaram para o ano do. Eles tivessem atentado para o ano, sei lá, mas também seriam, sei lá, 1 ou 2 doutorados a menos. Muito legal, né? Muito obrigada.